Então vamos aqui para nossa atividade, tá? Então nossa atividade aqui é montar uma rede, né? E analisar a comunicação entre os equipamentos, fazer configuração de IP, configurar os cabos e tal, né? Então nós vamos ter 3 redes, né? Vamos ter o laboratório 7, o laboratório 8 e um servidor interligados pelo switch. E aqui, como eu vou fazer como atividade que vai subir nos pontos, você precisa colocar as conexões nas portas corretas, senão ele não reconhece, tá? Então o que nós temos aqui? Um quadradinho. Esse quadradinho não precisa fazer, tá? Na verdade, ele vai até aparecer já. Colocar os dois computadores do laboratório 7, dois computadores do laboratório 8, um servidorzinho e um roteador interligando eles, tá? Então vamos pegar aqui, ó. O roteador para interligar a rede, vamos pegar esse 2911, tá? Então vamos clicar no 2911 e colocar ele aqui, beleza? Os switches, vamos utilizar o 2960, tá? Então vamos aqui no switches, vamos pegar o 2960, colocar um aqui. Também tem que ser na ordem correta, tá? Porque se você colocar na ordem errada, ele vai dar erro na hora de autocorrigir a atividade, tá? Então eu coloquei aqui um switch em cada laboratório. Agora vamos colocar os computadores. Então, dispositivo final, aqui dispositivo final e computador. Vamos colocar dois computadores aqui. Então, PC0 e PC1, PC2 e PC3. E aqui vamos colocar um servidor na sala dos servers. Agora nós vamos fazer a interligação entre os equipamentos. Aqui na interligação, né, nas conexões, né, nós temos aqui automático, cabo console, cabo de cobre paralelo, cabo crossover, fibra, telefone, coaxial, serial, octal, IoT e USB. Nesse caso, vamos utilizar o cabo direto, tá? Então vamos ligar aqui na porta 0 do computador, a porta aqui, ó, 0, 1. Tem que fazer certinho, senão ele não vai reconhecer a ligação depois, tá? Então, porta 0 do computador, porta 02 do roteador. Aqui, porta 0 do computador, porta 01 do switch. Porta 0 do computador, porta 01 do 02 do switch. Porta 0 do computador, porta 01 do switch. Agora vamos fazer a ligação com o roteador, tá? Então aqui com o roteador tem que ser certinho também. Então aqui eu vou colocar na gigabit, ó, presta bem atenção. Gigabit 01, gigabit 00. Gigabit 01, gigabit 01. Gigabit 01 a gigabit 02, tá? Essa conexão aqui, se ela for dar errado, a gente tem que inverter o cabo e colocar essa aqui. Em equipamentos reais, atualmente, ele tem uma função automática na porta do switch, do roteador, do computador, que faz a inversão ali do TX, do RX. Se você quiser ver a porta, você pode vir aqui, ó, Options, Preference, Always Show Ports in Logical Labels, tá? Então, dessa forma, ele mostra aqui quais são as interfaces, ó, tá? Arrastando aqui para ver, ó. Então, eu consigo ver aqui, vou colocar aqui embaixo, aqui em cima, que essa interface que está ligada aqui a 00, essa interface que está ligada aqui a 02 e essa interface que está ligada aqui é a 01, tá? Então, a gente consegue identificar colocando as interfaces. Eu vou tirar, tá? Mas fica aqui a identificação de cada uma. Beleza, voltou aqui. O que nós vamos fazer agora? O que a gente tem aqui de instrução? Então, o laboratório 7, né, que representa esse quadradinho aqui, né, a gente tem a rede 192.168.1.0/24. A princípio, quem é do Redes 1 não sabe exatamente por que a gente vai fazer isso, então só faz a cópia para a gente entender aqui como que a gente coloca, tá? Porque no computador a gente vai colocar o IP aqui, tá? Então vou clicar aqui no PC 0, tá? No PC 0 nós conseguimos colocar
o IP aqui, ou nós conseguimos fazer como se fosse uma simulação e vir aqui na configuração de IP na desktop, tá? Esse aqui fica uma telinha parecida com a do Windows, tá? E aqui eu tenho, deixa eu mudar aqui PC 0. A informação, né, do que eu vou colocar de IP, tá? Então, aqui, ó, IP address, tá? Então vamos lá. O PC 0, aqui, ó, vamos marcar aqui. Então o IP dele é 192.168.1.10. A máscara de subrede, quando a gente aperta Tab, ele automaticamente completa aqui, tá? 255, 255, 2550. Isso é referente a esse barra 24, que a gente vai aprender mais pra frente como que a gente calcula isso, tá? E aí tem a questão do gateway. O gateway é o computador responsável, ou roteador, ou firewall, ou dispositivo responsável por fazer com que as informações desse laboratório saiam da rede. Então, o gateway desses computadores é o router 0, que é o roteador 0 nessa porta aqui. Como o switch é só um equipamento de enlace, ou seja, ele só vai fazer a comunicação física entre os dispositivos, não é ele que é meu gateway. Então, meu gateway aqui é o roteador, que vai fazer o roteamento de pacotes para fora dessa rede. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho que o IP do roteador vai ser o 92.168.1.1. Então, esse é o IP do nosso gateway, que é o quê? É o responsável por enviar pacotes que são com destino fora da nossa rede, tá bom? Então, eu coloquei aqui o primeiro IP do PC 0. 192.168.1.10, a máscara faz automático, e o gateway é o IP que vai sair aqui do roteador, tá? Então, o primeiro computadorzinho é só fechar aqui, que já está certo. Vamos aqui no próximo, ó. Clica nele, desktop, IP. Então, vamos colocar o IP que está marcando aqui na atividade. 192.168.1.20. A máscara ele coloca sozinha. E o gateway 1.1, que é o nosso roteador, tá? Legal. Então, eu fiz isso nos dois computadores. E agora eu vou vir aqui no roteador, tá? E vou clicar nele. Nós vamos aprender a configurar ele depois pela linha de comando, tá? Então aqui, na primeira pergunta, a gente vai digitar não, tá? Aí a gente vai poder fazer todas as configurações manuais. Hoje, nós vamos configurar ele direto pela essa telinha para ficar mais fácil, porque ainda vocês estão iniciando a questão de entender como que funciona essas configurações. Então o roteador ele tem lá ó, a Gigabit Ethernet 0/0, 0/1 e 0/2. Conforme nós vimos aqui, a 0/0 está ligado aqui, né? Então vamos pegar aqui a 0/0, vamos colocar o IP que a gente precisa, 192.168.1.1, né? Beleza. E aqui, ó, a gente precisa ligar essa porta aqui, tá? Então essa porta aqui ligou. Aqui ele dá os comandos que vocês vão aprender depois, tá? De como fazer as configurações aqui, tá? Então ele ligou a interface e ele já vê que fica verdinho aqui o cabo para representar essa informação, tá? Agora vamos fazer aqui o laboratório 8, tá? Então vamos pegar aqui, ó, PC2 e PC3, tá? Então vamos lá no PC2, colocar o IP. Então esse cara aqui 192.168.2.10, 192.168.2.1, que é o nosso gateway, que é esse carinha aqui, ó. Aqui é Gigabit Ethernet, G, beleza. Então é só fechar aqui e vamos no PC3. Um 192.168.2.20. Isso? Opa. Aqui. 2.20. E o gateway 192.168.2.1. Então aqui fizemos isso nos dois computadores. Agora vamos fazer aqui no roteador. Então aqui no roteador nós vamos fazer o que aqui, ó? Vamos colocar na interface Gigabit 0/1. Vamos ligar ela e colocar o IP 192.168.2.1 e a máscara. Então fizemos mais essa parte. Agora vamos lá para o servidor, tá? Esse servidor aqui vamos colocar o IP nele, ó. Então vamos vir aqui em desktop, configuração de IP,
mesma coisa. 192.168.3.10, 192.168.3.1. Professor, sempre vai ser o ponto 1 aqui? Depende da topologia da sua rede. Normalmente o pessoal costuma utilizar atualmente o primeiro endereço válido da rede para colocar como gateway, tá? Então eu coloquei aqui o 3.1, que é o, perdão, 3.10 é o IP, e o roteador 3.1, que aqui vai ser Gigabit Ethernet 0/2, router 0, beleza? Então vamos fechar aqui e vamos vir aqui no roteador para colocar o IP na interface Gigabit Ethernet 0/2, tá? Então qual que vai ser o IP? 192.168.3.1 e ligar. Então ele fez aqui a interface e beleza. Vamos fazer os testes agora aqui no software, tá? Então aqui em cima, ó, esse envelopinho, ele significa uma PDU, uma informação. Então eu clico na origem, depois eu clico no destino. Aqui, como a gente está no real time, ele já faz o teste. Então deu sucesso, ó, do computador 0 para o computador 1, sucesso. Do computador 1 para o computador 0, sucesso. Do computador 0 para o roteador, sucesso. Então, essa parte aqui está toda funcionando. Então, meu Lab 7, a comunicação do PC0 para o PC1 funciona, do PC0 para o roteador funciona, do PC1 para o PC0 funciona e do PC1 para o router funciona. Tá? Então, clico aqui em Delete para apagar. Vamos ver essa conexão aqui do PC2 para o PC3, deu certo. Do PC3 para o PC2, deu certo. Do PC3 para o roteador, deu certo. Do PC2 para o roteador, deu certo. Então vai ficando a listinha aqui embaixo, ó, do lado direito, de que deu certo. Vamos ver aqui o servidor. Do servidor para o roteador, deu certo. Tá? Agora, como nós temos apenas um roteador, né, na teoria, é para comunicar com as outras redes. Então, clica desse cara aqui, do PC0 para o PC2. Ó, foi. Do PC0 para o servidor. Também foi. Do servidor para o PC3. Também foi. Do servidor para o PC0. Também foi. Tá? Então, todas as comunicações aqui estão funcionando corretamente. Tá? Aqui nós não precisamos configurar mais nada, porque todas as redes são ligadas diretamente. Agora, o que eu quero que você veja e escreva para nós vermos a primeira parte do que nós trabalhamos lá na disciplina, na parte teórica. Quando eu vou comunicar de um computador para outro computador, nós temos a comunicação e não tem troca de MAC address ali na camada de enlace. Tá? Então nós temos aqui as informações do pacotezinho. Se eu clicar duas vezes aqui nesse pacote, ele vai abrir essa outra interface e vai mostrar as informações aqui relacionadas. Então ele tem aqui, ó, processo de ping, vai fazer a requisição para o próximo computador. Aqui que é importante, eu quero que vocês entendam. Ó. Então esse computador aqui, eu vou dar pausa aqui e colocar os... Não, nem vou dar pausa não. Vocês que adiantem aí se quiser. Então eu vou voltar aqui para o real time e vou editar aqui o IP. Vamos colocar aqui. Opa. E que eu quero achar o MAC address desse cara aqui, ó. Clica aqui, vem aqui. Aqui, ó, esse endereço, tá? É o que eu queria pegar aqui. É o endereço MAC address desse computador 0. E aqui, ipconfig/all. E esse aqui é o endereço MAC address desse outro computador. Então vamos escrever aqui. Então esse cara aqui vai ser 192.168.1.20 e tem esse MAC address. Beleza. Então o que eu quero que nós entendamos aqui, que nós consigamos
entender o processo de comunicação entre dois dispositivos na mesma rede local, tá? Então eu vou abrir aqui, vou colocar o PDUzinho, vai sair desse cara e vai vir para esse cara. Deu sucesso. Quando eu clico aqui na simulação, ele vai simular essa comunicação do pacotezinho em várias partes, tá? Então se eu apertar o play aqui, ó, então vai sair o pacotezinho do ping, vai para o switch vai verificar qual que é o destino, vai verificar que é para esse cara aqui, vai mandar para o computador. Tá vendo que aqui fica todas os eventos, né? Então o evento, o que é o evento? O evento foi criado, então ele saiu do PC 0, foi criado. Aí ele saiu do PC 0 e foi para o switch 0, então ele veio para cá. Do switch 0, ele foi enviado para o PC 1. Do PC 1, ele foi enviado para o switch. E do switch, ele foi enviado para o PC 0, tá? Voltou aqui. Vou dar pause. Esses pacotes SMTP aqui, STP, são pacotes de switch. A gente não precisa enxergar eles no momento, tá? Então vamos ver aqui, ó. Quando nós criamos o pacote, olha que interessante. Então ele está saindo desse cara que é o IP 192.168.10 e está indo para o destino 192.168.1.20, tá? Que é o IP que a gente quer acessar. E aqui que é interessante, eu quero que vocês entendam. Na camada de Ethernet, ele vai ter a mesma coisa de origem e destino. Então ele está saindo com a origem do 0002, 1688, CBD6, com destino a 0001, 42D0, 2E8. Quando uma comunicação acontece dentro da própria LAN, ele sempre vai utilizar o endereço MAC address daquele dispositivo, né? Quando nós pegamos lá no slide, que nós falamos sobre o tamanho das informações e cabeçalho, encapsulamento, esses aqui são os campos que tem lá no cabeçalho. Então aqui tem o preâmbulo, tem aqui um flagzinho e tem aqui, ó, destino address, endereço de destino. Então, para quem que eu estou mandando esse pacote? É para esse host aqui, né? Quem que está enviando esse pacote? É esse cara aqui, ó. Então, o MAC address dele, o endereço de origem, é o endereço desse computador. O tipo, o tamanho do campo e a checagem de dados. Na parte do cabeçalho do endereço IP, ele vai ter as informações também. Nós vimos, acho que nós não vimos muito bem, talvez tenha visto rapidinho. Mas aqui, esse conteúdo do IP, ele está falando que ele está indo com origem do IP 1.10 com destino ao IP 1.20. E tem os dados. E aqui tem os dados do ICMP, que é o protocolo utilizado pelo ping. Tá? Então ele tem as informações aqui. Então, se nós formos olhar aquela questão de encapsulamento, né? Então tem os dados aqui do ping, tem os dados do ICMP. Aí ele empacota no cabeçalho do IP, depois ele empacota no cabeçalho Ethernet e depois ele transforma lá em bits 0 e 1 para ir para um lado para o outro. Então, esse primeiro ponto, a gente vê que conforme o pacotezinho vai indo de um lado para o outro, né? Então, vamos ver aqui o segundo ponto. Ó. Origem é a origem desse MAC address, destino é esse outro MAC address. Vamos para o próximo pacote, que vai do switch para o ICMP. Ainda, o MAC de origem é esse e o MAC de destino é esse. Vou pegar esse aqui agora. Endereço de origem continua igual, endereço de destino continua igual. Então, quando ele comunica dentro da própria rede, o endereço MAC address não muda, tá? Porque ele só entende que ele precisa mandar do MAC address para outro MAC address. Então, a camada 2 ela continua sempre com o mesmo endereçamento, tá? Diferente de quando a gente tem a camada... vamos voltar aqui para o real time. Quando a gente tem a camada de rede, que vai fazer uma troca de acordo com o transporte de uma rede para outra. Tá? Esse servidor aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, Cisco Packet Tracer, bem-vindo aqui, aula de redes 1, técnico informática, primeiro ano. Aqui tem alguns links, mas não precisa... Vou apagar aqui só para ficar... E vamos salvar. Yes. Isso aqui não precisa fazer, tá? É só para ficar mais fácil para a gente entender aqui. Agora esse cara aqui, ó, eu vou usar o desktop
para usar um programa chamado browser, né? É o navegador comum do computador nosso. E vamos abre aí, tio. Esperar. E vamos acessar o IP desse servidor aqui, ó. Então é como se fosse ele vai ser um servidor web, tá? No caso, aquilo que eu editei lá, 192.168.3.10. Então lá, aula de redes, primeiro redes 1, técnica informática, primeiro ano. Então esse conteúdo aqui da página web é igual vocês aprenderam lá em programação web, que está armazenado nesse servidor, e eu, por meio desse computador, fui lá e fiz a busca nesse cara aqui, tá? O que eu quero fazer agora? Tá? Vamos pegar informações desse carinha aqui. Então vamos ver esse cara aqui. Desktop, prompt de comando, ipconfig/all. Então eu quero esse endereço aqui. Vamos fazer aqui. É 192.168.3.10. E o MAC address dele é esse. Tá? Então, pegamos essa questão aqui. Agora o que é o que eu quero que vocês entendam? Quando eu peguei a informação, saiu desse cara e veio para esse cara, nada foi alterado. Nada. E quando eu pegar a informação e sair desse cara e ir para esse cara, o IP de origem e o IP de destino sempre vão continuar os mesmos. Mas o MAC address de origem e de destino vai mudar. Tá? Eu vou dar pausa aqui e vou achar o que eu fiz o exemplo ali. Que quando o computador saiu do PC1 para o computador que está na mesma rede, a camada de enlace ele sempre continua com os mesmos valores do MAC address desse e desse. Que é o quê? Quando eu fiz o ping, né, de um lado para o outro, sempre continuou o mesmo MAC address de origem e destino na ida e na volta do pacote. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa outra parte aqui. Né? Que a gente vai fazer o quê? Que a partir do momento que a gente acessa uma rede fora da nossa rede local, ele vai mudar o endereço de origem e destino da camada de enlace. Mas a camada IP vai continuar igual. Né? Então a ideia é fazer isso aqui. Né? Então eu vou fazer o quê? Fecha isso aqui, fecha isso aqui. Então eu vou pegar um pacotezinho, vou clicar nesse cara e vou clicar nesse cara. Deu certo. Agora eu vou clicar aqui, ó, Simulation. Tá? Vou colocar aqui Edit Filtros. Vamos remover todos, tá? Vamos deixar só... Remove. A gente pode deixar aqui só o ICMP, tá? Muita coisa pra gente ver aqui, né? A área de redes tem bastante detalhezinhos, né? Ó, só ICMP, os outros estão todos desmarcados, tá? Então fechei aqui. Então vamos fazer lá o pacote foi gerado. O pacote foi gerado. Origem, MAC address de origem 000216. Tá. Qual que é o destino agora? Como a gente está na camada de enlace, o destino dele qual que é aqui, ó? 00 e 0. É desse computador? Não. É desse computador aqui? Não. É desse roteador. Vamos até pegar o MAC address dele ali. Vamos ver se aqui aparece o MAC address. Não aparece. Tá. Aqui, ó. Nessa interface está conectado 1.10, tá? Então o MAC address desse cara aqui, então é 192.168.1.1 e o MAC address desse cara aqui, tá? Então olha que interessante. O destino do pacote é 192.168.3.10, que é esse servidor. Mas na formação do pacote, olha que interessante. O MAC address, a origem é desse cara, mas o destino não é lá do MAC address do servidor, porque ele não conhece. É o MAC address desse roteador. Porque quando a gente vai enviar uma informação fora da nossa rede, a gente manda para quem? Para o gateway, que o gateway é o roteador que vai encaminhar fora. Então, olha que interessante. Então, vamos aqui para as próximas acessos. Né? Então, vai sair aqui do PC0, vai para o switch. Vai sair do switch e vai para o roteador.
Até esse momento, a origem é 0002, que é desse aqui, e o destino ainda é do roteador. A partir do ponto que sai do roteador e vai para o outro switch, a partir do momento que sai desse roteador e vai para o switch, a origem do pacote se torna 00E0 2003, que é o MAC address dessa porta aqui, com destino ao MAC address do servidor 000AF3. Mas o endereçamento IP a gente pega aqui, ó, detalhes. O endereço IP ainda continua o mesmo, origem, o PC0 e destino servidor. Só que agora o MAC address de origem não é mais o MAC address desse computador. Agora o MAC address de origem é dessa porta. Então, o IP continua igual e o MAC address muda, né? Então, isso que era para a função dessa atividade para vocês entenderem. Então, uma parte é montar e outra parte é a gente entender. Que quando nós pegamos essa slide aqui, é o que ele faz no momento que ele troca de um ponto para o outro. O MAC address de origem e de destino vai ser do computador, vai ser do roteador, nós vimos ali. A partir do ponto que ele chega aqui no roteador, o endereço de origem e destino do pacote vai mudar, tá? Tá vendo aqui, ó, o L2 continua aqui, depois ele troca de enlace, ele troca, depois ele troca de novo. No nosso exemplo ali não tem essa parte do meio, tem essa parte da verde e a parte azul. O que ele vai fazer? A partir do momento que ele chegou no roteador, ele passou para o outro lado, ele troca a placa de rede de origem e de destino, mudando o endereço do MAC address de origem e destino, mas a camada 3 continua com o mesmo endereço, tá? Então isso que é extremamente importante entender essa forma de como funciona o mecanismo de comunicação entre a origem e o destino. O IP de origem e o IP de destino sempre continuam iguais, mas o MAC address de origem e destino ele vai mudando conforme as camadas de rede, de link, de enlace vão sendo modificadas. Tá? Então é bem interessante essa questão aqui das camadas de rede que vão sendo alteradas. O endereço de origem e destino continua igual, mas o MAC address acaba sendo sobrescrito porque ele está trabalhando numa rede diferente, né? Então aqui está voltando do switch para o roteador. O endereço de origem de IP agora inverteu, né? Que a origem é o servidor e o destino é o computador, né? E aqui o MAC address de origem é o MAC address desse servidor e o destino é o MAC address do roteador. A partir do momento que ele passar desse ponto, né, ele já vai ir para esse lado, ele vai trocar. Então vamos abrir esse cara aqui, vamos ver se ele deixa aberto os dois juntos. Esse cara aqui, vamos ver se ele ficou aberto. Não deixou aberto. Abriu só um. Então vamos ver lá. Entrada. Então tem que ser switch router switch. Então aqui, esse cara aqui, ó, tem origem e destino. Então a gente tem aqui o destino. Então a partir do momento que ele entrou nesse roteador, aqui ó, isso dá pra ver certinho. Ele entrou nesse roteador, a origem era o MAC address lá do servidor, ó, 000A. Tá aqui, ó, 000A. E o destino 000E, que é essa porta do lado de cá. Quando ele sai, ele troca, ele reescreve isso aqui, ó. Agora o destino é 0002, que é do próprio computador, e a origem é 0001, que é a origem dessa interface. Então, assim que funciona a gestão ali dos pacotes até chegar ao destino. A camada 2 acaba trocando os endereços, mas a camada 3 e as camadas superiores acabam mantendo a mesma origem e destino. Então, praticamente é essa a atividade para fazer, né? Deixa eu salvar aqui e criar atividade.